Hoje nós vamos falar sobre a autoridade gerada no ordinário. E isso tem muito a ver com o âmbito familiar. Porque o que todos nós temos de comum aqui é uma vida ordinária. Literalmente todos os dias nós praticamos as mesmas coisas, vivemos com as mesmas pessoas, vamos trabalhar para o mesmo lugar, estamos juntos, acordamos, dormindo, e existe uma autoridade que é gerada na nossa vida somente através do ordinário, não é do extraordinário, pelo contrário, é somente por causa do ordinário, aquilo que a gente vive todos os dias. É muito mais fácil a gente viver o extraordinário do que o ordinário. Porque o extraordinário, ele é raro. Ele não acontece sempre. Ele não gera enjoo. Ele não gera às vezes cansaço, mas o ordinário não. O ordinário a gente vive e às vezes a gente se cansa por causa dele. A gente quer uma coisa nova, mas não tem, porque o ordinário é sempre a mesma coisa. Mas existe algo muito bonito nisso. A autoridade que é gerada em nossa vida justamente nesse lugar, o lugar do ordinário, que tem muito a ver com família. Quando a gente olha para a nossa casa, a gente olha para a nossa família, a gente precisa entender que ela de fato é mesmo a primeira missão que a gente recebe. Porque é o primeiro ambiente, é o primeiro lugar, são as primeiras pessoas que qualquer ser humano tem contato geralmente. Quando um ser nasce, o primeiro contato é a família. A mãe aceitou, rejeitou, não importa. O primeiro contato vai ser com a mãe. O primeiro contato que a gente tem, o lugar a qual a gente cresce, se desenvolve, é no âmbito familiar. Seja saudável esse lugar ou não. Seja talvez os seus pais biológicos ou não. Você é desenvolvido numa estrutura familiar. Seja essa estrutura como for. Mas quando a gente pega a origem, né, o propósito original do Senhor, desde a criação, a gente vê que a missão é a família. E por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. E aí ele diz, quando ele prepara o homem lá em Gênesis, fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ele cria o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Forma o homem, forma a mulher. E depois que ele cria, depois que ele forma o homem e a mulher, logo em seguida ele forma o quê? A família. E aí a gente começa a perceber que a família, ela é um reflexo do céu. Porque primeiro o Senhor faz o homem e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança. Opa, o homem e uma mulher, a imagem e a semelhança dele. Parecidos com ele, vivendo como ele. Logo em seguida ele faz com que eles vivam juntos, convivam juntos. O lugar chamado família. Então a gente vê que esse lugar é uma expressão, é um reflexo do reino dos céus. E um lugar que de fato é a missão dada para o homem. Porque se Deus nos fez para ser a sua imagem, a sua semelhança, nós precisamos refletir Cristo. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Essa é a nossa missão. É ser cada dia mais parecido com Jesus. É ser cada dia mais parecida com Jesus. Porque quando nós fomos criados, fomos para ser a sua imagem, a sua semelhança. Só que o pecado entrou, o pecado começou a reinar e isso começou a nos distanciar do propósito original.
E ser semelhante a Deus, ser semelhante a algo celestial começou a ser difícil, porque na nossa natureza há pecado. Mas dentro disso, para a glória de Deus, Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos voltar a algo original. Jesus morreu por nós para a remissão dos nossos pecados e nos levar novamente a um propósito original de relacionamento com o Pai, de relacionamento com Deus. Então, tinha com pecado ou sem pecado, Cristo reinou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está em mim, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. E você também. Só que não somos ainda seres perfeitos, nem seres glorificados ainda. Porque ainda vivemos numa terra, num lugar ainda pecaminoso. Mas a palavra diz que nós andamos, aqueles que são selados pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, de glória em glória, eles estão sendo aperfeiçoados, cada dia mais se santificando. Então a nossa missão permanece ser a imagem e semelhança de Deus, com o pecado ou sem o pecado, porque em Cristo nós fomos chamados novamente a viver a origem. Então a nossa missão é ser a imagem e semelhança de Deus. E qual é o primeiro lugar que nós vamos exercer essa missão? É na nossa casa. É na nossa família. Eu trouxe uma vez, não sei quantas vão lembrar, mas eu trouxe na conferência algo tão simples, mas que parece que às vezes a gente não percebe. O ordinário, ele sempre existiu. Quando o Senhor cria Adão, quando cria Eva, a palavra diz lá em Gênesis 2, 3, vai falar que Ele coloca eles para cultivar o Éden, para cuidar do Éden, para trabalhar no Éden. E Adão e Eva, então, eles começam a cuidar, a viver juntos, no lugar chamado Éden. E todos os dias eles fazem as mesmas coisas. E era tudo bem, era tudo maravilhoso. Porque isso era a família. Eles tinham algo em comum e eles já trabalhavam. Mas era leve, era bom, porque a presença de Deus estava. E a origem era essa. Eu crio vocês, vocês formam a família e vocês vão cultivar como família aquilo que eu criei. Aquilo que eu entreguei para vocês. E aí a gente começa a ver então que a família como reflexo do céu, uma formação que o Senhor cria aqui na terra, de alguma forma já nos aponta para algo espiritual. Já nos aponta para algo que tem a ver com os céus. E nesse ambiente eles já viviam ordinário. Eles já limpavam, cuidavam da terra. Eles já estavam juntos trabalhando, cultivando o Éden. Cultivando aquele lugar, trabalhando naquele lugar. E havia autoridade sobre eles. Tanto que Deus diz para Adão: Adão, olha, você pode reinar. Vocês podem reinar sobre isso aqui. O Senhor deu a eles a autoridade sobre os animais, a autoridade sobre aquilo que eles cultivavam. Porque o ordinário gera autoridade. Eles cuidavam, eles zelavam por aquilo que Deus entregou para eles. E eles estavam ali o tempo todo juntos, até o pecado entrar. Até o pecado entrar. E aí, aquilo que já era comum deles fazerem, agora se torna mais pesado, normal. Porque eles são expulsos de um lugar que Deus criou para eles. Como família, cuidar e cultivar. E eles são expulsos desse lugar e agora há consequências pesadas para aquilo que eles estavam vivendo. Para aquilo que agora eles iam ter que enfrentar. E aí é onde entra a nossa vida, né? Porque a gente agora veio nesse contexto.
de muito trabalho, de muito cansaço, de muito fazer, os relacionamentos começam a se tornar difíceis, porque até então lá no Éden era só amor o tempo todo. Multipliquem-se, multipliquem-se, era literalmente amor o tempo todo. Multipliquem-se, vamos. Era literalmente um contexto família, gente. Eles trabalhavam e cultivavam algo juntos, uma mesma missão. Eles eram a imagem e a semelhança de Deus, sabe? A missão a qual foram criados. E eles construíam família. Só que isso tudo acaba. Mas a missão continua sendo a mesma. A nossa missão continua sendo ser a imagem e a semelhança de Deus. E principalmente na nossa casa. Porque a nossa autoridade, ela é formada no lugar secreto. E a nossa casa, ela é um lugar secreto. É muito fácil a gente ser uma boa pessoa só no nosso trabalho. Só aqui dentro da igreja. É muito fácil, sabe? A Dinha ser sorridente o tempo todo aqui. Vai me ver lá em casa. O tempo todo maquiada, bonitinha. Vai me ver lá em casa. Não adianta. O lugar de autoridade que eu construo é lá na minha casa. É com meu marido, é com meu filho. É o meu ordinário que gera minha autoridade diante do Senhor. Porque eu não posso ser tudo para os de fora e o pior, a pior para os de dentro. Isso não existe. Porque o projeto original do Senhor foi: vocês são a minha imagem e semelhança. Crio vocês. Crio o homem e a mulher. Agora vocês vão viver juntos num lugar. E nesse lugar vocês têm uma missão. Vocês vão cuidar, vão ser férteis. Família. Família. E aí a gente começa a avaliar: meu Deus, como é que eu estou na minha casa? Esses dias eu conversava com o Johnny até sobre isso. Eu falava para ele: ai amor, compartilhando, né, das coisas que Deus fala, né, as profecias sobre a nossa vida e tal. E eu compartilhei um dia com ele lá sobre algo que o Senhor falou comigo. E eu falei com ele, eu falei: amor, mas eu falei para o Senhor, e o Johnny e o Henrique? E a minha casa, Jesus? E aí eu falava para ele, né, amor, como eu tenho a preocupação de primeiro ser aqui dentro. Para mim não faz sentido nenhum ser referência de algo que não existe. Eu preciso estar aqui ao lado do meu marido, tendo autoridade para dizer o que eu vivo. Você precisa ter autoridade para realmente testemunhar o que você vive. E a minha casa, a minha família é esse lugar onde a minha autoridade está sendo construída. Onde então podemos ser referência de algo que de fato existe. Onde então podemos testemunhar e falar de algo que de fato existe, que nós vivemos. Só que nós temos muitas pessoas vivendo, sabe, de fato com aparências. E dentro da igreja, famílias saudáveis, uma igreja saudável. Bons casamentos, uma igreja saudável. Bons pais, boas mães, uma igreja saudável. Igreja é formada de gente, de pessoas. Famílias saudáveis, sabe? Elas geram um ambiente saudável no corpo de Cristo. Mas às vezes nós vivemos um contexto familiar que não se enquadra na palavra de Deus. Onde é cada um por si. Eu faço do meu jeito, você faz do seu. É uma gritaria para lá e para cá. É briga o tempo todo. É discordância o tempo todo. E aí a gente começa a se avaliar e a gente percebe: meu Deus, se a minha missão é ser a imagem e semelhança do Senhor, e eu estou agindo desse jeito, tem alguma coisa errada.
a nossa casa é o primeiro lugar para a gente cumprir a missão que foi nos dada, de ser a imagem e semelhança de Deus. Não dá para ser diferente. A gente cresce, no reino de Deus, a gente cresce de dentro para fora. Sempre. Eu sempre digo isso. No reino de Deus, a gente sempre cresce, de dentro para fora. Não existe essa regra ao contrário no reino de Deus. Primeiro fora, depois dentro. Não, de dentro para fora. Aí às vezes a gente quer ter autoridade para falar de Jesus para outras pessoas, para impor as mãos, para testemunhar, mas quando você tem oportunidade na sua casa, a primeira coisa que você faz é gritar, é ser mau exemplo. Eu falo muito com a minha família, né? Com os meus pais. Às vezes a gente está sentada e começa algum assunto sobre a igreja. Eu falo, gente, dá pra gente mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, né, mãe? Às vezes eu falo, vamos mudar de assunto. Vamos falar das pessoas, não. Vamos mudar de assunto. Às vezes a gente senta nas nossas mesas e sem querer, não de forma proposital, tudo que a gente fala é se queixar um dos outros, do marido, da esposa, do filho, do irmão da igreja, do irmão do trabalho, do abençoado, do gerente. E na nossa mesa em casa, o que tem que ter é a gente falar de Jesus. Deixa eu dizer o que eu vivi com Jesus hoje. Deixa eu contar o que eu vivi com Jesus hoje. Quantas vezes a gente fala isso nas nossas mesas em casa? Ai, Jesus está colocando algo no meu coração. Ou a gente não tem tempo para isso, de estar juntos. Porque cada um no seu telefone, né? Cada um no seu lugar. Cada um numa parte. Ou a gente está falando de problema. Ei! Vamos falar de Jesus nas nossas mesas? Vamos falar do que Jesus está fazendo na nossa vida? Do que Jesus está nos curando? Dos nossos projetos e sonhos depositados diante de Cristo? A autoridade gerada no ordinário. Para eu ser algo aqui fora, eu preciso ser primeiro na minha casa. Para eu falar, eu preciso ser primeiro na minha casa. Algo tão simples. E eu digo que é na nossa casa, no meio da nossa família, que nós somos moldados. Porque é lá que aparecem as nossas mazelas. É muito mais fácil você demonstrar as suas mazelas para quem você tem intimidade do que para quem você não tem. Então é isso. É lá em casa, onde eu sou moldada. Onde eu aprendo a perdoar mais. Ou vai dizer que você nunca se aborreceu com seu marido, sua esposa, seu filho. E que aí você teve que perdoar de novo. Seu irmão, sua irmã, seu tio. É em casa que nós somos aperfeiçoados, moldados. E é nesse lugar que a nossa autoridade cresce. É nesse lugar que eu sou desenvolvida. E aí quando o Senhor fala, vai, eu posso ir. Quando o Senhor diz, fale, eu posso falar. Quando o Senhor diz, coloque as mãos, eu posso colocar. Porque família é um lugar onde é estabelecido pelo céu. Família é reflexo do céu. Foi o próprio Deus que criou para que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando a gente quebra esse princípio, a gente vai perdendo a autoridade. A gente vai perdendo a autoridade. Adão e Eva perderam a autoridade de cuidar do Éden. Eles foram expulsos, nunca mais puderam voltar porque ficou guardado o jardim do Éden.
E agora a autoridade que eles tinham de reinar sobre todas as coisas, eles já não tinham mais, porque eles quebraram o princípio. É só a gente lembrar de Sansão. Sansão era um homem forte, chamado por Deus, gerado por Deus para cuidar do seu povo. Ele tinha autoridade nas guerras, mas ele quebra um princípio quando ele desonra os seus pais. Ele tinha um ensinamento, ele tinha, sabe, um aconselhamento, ele tinha uma recomendação dos seus pais que foi dado pelo próprio Deus. E os seus pais falavam: não se case, não se misture com outras mulheres fora daqui. E ele quebra princípios e então ele perde a sua autoridade. Ele perde a sua força. A gente tem Eli, que era um homem de Deus, era um sacerdote, mas ele começou a negligenciar o ensino aos seus filhos, a correção aos seus filhos daquilo que era de lei diante do Senhor. E o que acontece? Ele perde a autoridade de ser sacerdote, ele morre e a sua linhagem, olha, toda é destruída. A autoridade sacerdotal que ele tinha já não tinha mais. Porque os seus filhos morreram, ele morreu. A gente tem também Mical, a mulher de Davi, uma das mulheres do rei Davi. Apaixonada por Davi, mas por um tempo desonrou seu marido pela forma a qual ele se apresentava diante do Senhor, se alegrava diante de Deus e repreendeu ele na frente de todos. Enfim, a Bíblia diz que então ela ficou estéril. A Bíblia diz que então ela não teve filhos. Porque um princípio, uma quebra, desonrou o marido. A Bíblia vai falar também sobre Nabal. Um homem que era mau, que praticava o mal. A Bíblia fala que ele era mau, mas ele tinha uma boa esposa. E aí essa boa esposa livra, sabe, os servos de Nabal, de morrerem. E ela vai à frente, diante de Davi também, intercede pela sua família, volta, tenta falar com o marido, mas o marido rude, mau, não ouve a esposa. E a palavra diz que 10 dias após aquilo, o próprio Deus faz Nabal ser morto. Quando a gente vai quebrando princípios na nossa casa, a nossa autoridade vai sendo retirada. Nabal era dono de muita coisa, mas agora ele estava morto. E aí? Agora não era mais dono de nada. Maridos, cuidem das suas esposas. Ame, honre as suas esposas. Se você não quer perder a sua autoridade, mas eu não estou falando isso por temor, não. Você tem que honrar porque você foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. Você tem que amar sua esposa não é por medo de Deus. Você tem que honrar, cuidar e amar da sua esposa, porque você foi criado para isso. A mesma coisa nós mulheres, nós precisamos honrar os nossos maridos. Sem querer estar acima o tempo todo, falar alto o tempo todo. Deixa eles decidirem, deixa eles tomarem o lugar que é deles. E vamos honrá-los. A mesma coisa os pais, a mesma coisa os filhos. Os filhos precisam honrar os pais. Todas as vezes que eu aconselho um jovem, um adolescente, eu falo: por mais que você ache que os seus pais estejam errados, existe um princípio bíblico: honra o seu pai e a sua mãe. Você não pode desonrá-los. Você não pode desobedecer, mesmo que você esteja certo. É um princípio. Enquanto nós, pais, também precisamos entregar aos nossos filhos aquilo que nós temos de maior valor. E o que é que nós temos de maior valor? Será que é Jesus mesmo? Será? Todas as vezes que a gente quebra um princípio na nossa casa, a gente tira de nós a autoridade. Todas as vezes que eu quebro um princípio com a minha família, eu arranco de mim, eu tiro de mim a autoridade.
E essa autoridade que eu estou falando não é uma autoridade humana, porque de verdade, isso não importa. Diante dos olhos do Senhor, eu estou falando de uma autoridade espiritual, eu estou falando de uma autoridade em Cristo. Eu estou falando para homens e mulheres espirituais aqui. Todas as vezes que nós quebramos um princípio na nossa casa, nós tiramos de nós a autoridade que Jesus colocou em nós. A nossa família, a nossa casa é o lugar a qual nós devemos zelar. É a missão. Nós devemos demonstrar Cristo e de fato viver como Ele viveria ali. Eu queria que você abrisse comigo em Jó capítulo 1. Jó 1, no versículo 1, que vai dizer assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Constante. Qual era a prática constante de Jó? Oferecer sacrifícios ao Senhor em favor dos seus filhos. Nós lemos que ele era o homem mais rico do Oriente Médio. Mas a sua riqueza não era maior do que ele tinha em Deus. Às vezes nós queremos construir a nossa família à base das finanças, mas a nossa maior riqueza é o Senhor. Jó era o homem mais rico, mas o que ele mais fazia constantemente era oferecer sacrifício pelos seus. E quando a gente oferece um sacrifício, a gente não diz assim: não, ei, olha lá, vou oferecer aqui um sacrifício, tá? Não. Ele oferecia o seu holocausto para cada filho, olha isso. Quantos filhos ele tinha no total? 10, não é isso? 7 filhos e 3 filhas. Para cada um, ele oferecia um holocausto. Isso era algo constante. Os bens que ele tinha, a riqueza que ele tinha, não era maior do que a vontade que ele tinha e o cuidado, o zelo que ele tinha em cuidar da sua família. Era algo constante. Era algo constante. E às vezes a gente vive num contexto a qual o dinheiro é senhor de muitas famílias. É muita briga por causa de dinheiro. É muita briga por causa de dinheiro. Sabe por quê? Porque é o dinheiro que está governando a sua casa. Você deixou o dinheiro virar senhor na sua casa. Quando na verdade tudo que você precisa é sacrificar. É sacrificar. E o que isso me faz lembrar do ordinário, a vida de Jó? Porque era algo constante. Constantemente ele sacrificava algo, ele oferecia algo ao Senhor pela sua casa. E no lugar secreto. Ele não dizia: ei, vou oferecer algo. Ele dava uma ordem: ó, vão lá,
para os filhos: vão lá e vão se purificar como pai. Mas depois, a Bíblia fala isso, nós acabamos de ler, depois ele ia diante do Senhor e oferecia sacrifícios ao Senhor, um por um, constantemente. Ordinário. E aí você fala: Dinha, mas depois ele perdeu tudo. A gente conhece a história de Jó e eu não vou entrar nisso. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a vida. Sabe por que ele não perdeu a vida? Porque o Senhor falou: não, você pode socar em tudo, porque eu conheço o coração que ele tem, Satanás. Eu sei onde o coração dele está. O Senhor sabe onde o nosso coração está. Você pode tocar até nos filhos. Gente, Deus me livre, olha, perder 10 filhos de uma vez. Você pode tocar até nos filhos dele, na finança. Mas esse mesmo Senhor que permitiu que Jó perdesse é o mesmo Senhor que estava no luto, que estava o sustentando. E foi o mesmo Senhor que depois fez ele restaurar a sua vida de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. E no final nós conhecemos aquela fala de Jó: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, porque no ordinário de Jó, na alegria ou na tristeza, Deus estava lá. Deus estava lá, porque o ordinário gera para nós autoridade. Autoridade. Talvez você seja um Jó hoje na sua casa. Ninguém sabe o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você busca, o quanto você está como Jó oferecendo sacrifício em prol deles. Ei, continua. Porque essa é a maior riqueza que você tem. Jó tinha tudo. Mas o que era constante era a devoção ao Senhor. Era o sacrifício. Era a entrega, era a adoração. O sacrifício naquele tempo era uma forma que eles tinham de adorar a Deus. Então talvez você é um Jó. E que bom por isso. E que bom por isso. Porque talvez ele ou ela só não caiu ainda, porque eles têm um Jó. Que se coloca na brecha, que ora, que busca no seu ordinário, sabe, no seu lugar secreto, constantemente: Senhor, guarda, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, restaura. Eles não sabem, mas eu estou aqui buscando por eles. Eles não sabem, eles não veem, mas eu me coloco no mundo espiritual de pé em favor deles, no nome de Jesus, com a autoridade que foi me dada. Ele não sabe, ela não sabe, mas eu estou aqui constantemente buscando por eles, porque eu sou a sua imagem, porque eu sou a sua semelhança. Eu carrego algo do céu. Senhor, eles não sabem, eles não veem, mas eu estou aqui chorando por eles, para que eles tenham vida. Para que eles tenham vida. Eles não sabem, eles não veem, mas o Senhor te vê. E é por isso que aumentamos a nossa autoridade, porque nós não precisamos que as pessoas vejam o nosso trabalho, o nosso esforço. Quem somos, a nossa autoridade cresce por causa do secreto. E a sua casa, ela é um lugar secreto. A sua casa é um lugar secreto. Só quem te vê na sua casa é aqueles que vivem com você. Se você fala a verdade ou mente, quem você é de fato, a nossa autoridade cresce. Ou não. Ou não. Eles não sabem, eles não veem, mas o Senhor vê. O Senhor ouve. O Senhor ouve. O nosso
O maior exemplo é Cristo. Um dia indagaram Jesus, porque ele curou durante o sábado, e naquele tempo o sábado era guardado, né? Como um lugar sabático de descanso, e não se podia fazer nada. E quando ouviram falar, Jesus curou no sábado, foi um escândalo. Foi um escândalo. E aí indagaram Jesus, e lá em João 5,18 vai dizer, Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. E o que isso tem a ver conosco? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que o pai faz, o filho faz. Jesus fazia na multidão ou não? Jesus começou devagarinho, num casamento com pouca gente primeiro. Ele não foi para a multidão de uma vez. Mas antes de ir para o casamento, ele foi filho. Tanto que quem deu a ordem, entre aspas, para que ele pudesse fazer aquilo que ele tinha que fazer no casamento? Maria, a sua mãe. Ela disse para aqueles homens, para os discípulos: olha, faça tudo conforme ele disser para vocês fazerem. Tá? Faça tudo. Porque toda autoridade começa de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Nós precisamos ser como Cristo. Fazer o que Jesus faz, ser como Ele é. A Thalita botou uma coisa tão legal esses dias no Instagram, acho que ela compartilhou. Irmãos, como é que é? Filhos de Deus não escolhem, é isso? Filhos de Deus não escolhem irmãos. No seu caso, a família, o teu marido, a tua esposa, você escolheu. Você escolheu, né? Óbvio, se não tiver nada contra a palavra de Deus nesse casamento, né? Se não tiver nada contra a palavra de Deus nesse casamento, você escolheu. Você escolheu. Se não tiver nenhum princípio quebrado diante da palavra de Deus, violência, adultério, e por aí vai, você escolheu. Mas, irmãos, a gente não escolhe. Não é verdade? Você tem que amar o seu irmão, a sua irmã, que foi gerado do teu pai, da tua mãe ou de criação. E os irmãos dessa família espiritual aqui, você tem que amar. Você tem que amar, você escolheu pertencer à família de Deus. E quanto mais nós vivemos família aqui, como igreja, mais o Senhor aumenta a nossa autoridade como igreja. Quanto mais vivemos família aqui, como corpo de Cristo, mais o Senhor vai nos levar para fora de Irajá. Quanto mais vivemos a família em Cristo aqui, mais as pessoas reconhecerão esse lugar, porque nós teremos a autoridade. Toda autoridade é construída de dentro para fora. De dentro para fora. Se coloca de pé no seu lugar.